diferenciado especial para o mundo, e depois de fazer essa trajetória, essa formação e essa vivência fora do país, voltei apaixonado e com uma identificação muito mais plausível sobre a minha identidade brasileira e tudo isso, e não perdi tempo em voltar para a sala de aula e enveredar na formação. E aí fui trilhar o caminho da formação do curso de letras e por aí vai. E aí abandonei toda a formação que existia na área de exatas e na área de outras formações e enveredei pela educação e me descobri, saí da área militar, saí de uma série de outras proposições a qual eu havia me metido no quesito de formação e trabalho, e dentro da educação eu fui me realizando como pessoa. Faço jus aqui com relação à fala que a gente identifica essa defasagem no que diz respeito à nossa remuneração. A sociedade talvez não entenda que o professor precisa ir além no quesito de formação e conhecimento para trazer essa novidade para o aluno para a formação. Talvez aí não entenda a necessidade da nossa reivindicação sobre a nossa valorização em todos os aspectos. Muito bem. Informar quem está conosco, pode fazer seu comentário, a sua pergunta também. Daqui a pouco a gente coloca aqui na tela. Você que está no Facebook, no YouTube ou no Instagram, pode participar. Já tem algumas participações e daqui a pouco vamos interagir com vocês. Bom, agradecer também o pessoal da TV Comunitária de Ceilândia, que lá está ao vivo também, e ficará gravado lá nos anais da TV Comunitária de Ceilândia. Agradecer o Carlos, o seu Eduardo, todos da equipe técnica da TV Comunitária de Ceilândia. Pessoal, vamos lá. Nessa fase agora, nós vamos falar sobre os desafios de ser professor, de ser professora, as suas experiências. Então, com a palavra, até 4 minutos. Primeiro, professora Cláudia, que já queria falar os desafios. É agora. Com a palavra. Muito bom. Pois é, assim, não tem como, né? Em 29 anos de vida, de sala de aula, de educação, não terem existido desafios, né? Eu sou muito feliz com a minha trajetória dentro da Secretaria de Educação, porque assim, eu pude, né, estar em vários espaços diversos, né? Assim, eu alfabetizei, fui professora de educação infantil. Durante 5 anos, o primeiro concurso que eu fiz para a secretaria, lá em 96, era chamado de professor nível 1, né? Hoje nós somos uma carreira única, né? Mas antes tinha os níveis, professor nível 1, nível 2 e nível 3, né? Nível 1 poderia dar aula de 1ª a 4ª série, nível 2 poderia dar aula até que hoje seria o 9º ano, e o nível 3, que seriam os professores das áreas específicas, que dariam aula para o ensino médio. Então, assim, eu vivenciei durante 5 anos, né, a experiência de estar na educação fundamental 1, né, pude ter meus alunos lindos. Hoje eu encontro alguns, né, já com 30, 40 anos quase. E assim, e é muito gratificante poder também perceber essa valor, e a gente precisa valorizar o professor da educação infantil. A infância gente, é a porta de entrada do conhecimento para uma vida inteira. Tudo, assim como Freud diz, né, que o grande psicanalista, que nós somos, né, adultos que vão viver intensamente as coisas que lhe aconteceram na infância. Então, assim, esse momento da educação infantil é muito importante e muito pouco valorizado no nosso país, né? Assim, é tida como a professorinha, como se diminuísse o valor da professora. E são professoras que precisam estudar bastante, precisam ser dinâmicas, precisam entender de cultura, né, de valor, de ética, porque é naquele momento da formação da educação infantil que está sendo forjada esse cidadão. Né? E assim, e que bom que hoje a gente é uma carreira única, né? Eu depois fiz um outro concurso, né, para o nível 3 e fui dar aula de filosofia, que também é assim, um desafio, você chegar dar aula para adolescente de 15 a 18 anos e falar sobre filosofia, que na época era um tema que eles achavam que não caía nem no vestibular. Então, filosofia serve para quê? Então, você chegar dentro de uma educação que prima, né, que busca só resultados, né? Só quer o resultado, tem que passar no vestibular. Para que eu vou estar estudando filosofia, que filosofia não cai nem na prova do vestibular? Dá licença, professora Cláudia, que sua matéria
não me diz respeito, né? Não me é necessária. E eu fazia muito essa discussão com meus alunos. E o que é ser útil, né? Que utilidade é essa? Não serve para quê, filosofia? Não serve para nada, para passar no vestibular, mas ela serve para quê? Né? Para ser cidadão, para aprender sobre o bem viver, sobre o autoconhecimento. Quem é você, né, que está ali sendo formado? Quais são as diretrizes que estão te direcionando para te formar? Então, assim, foram muitos desafios, muitas dificuldades, né? Famílias que muitas vezes não têm o mínimo para que aquela criança esteja bem, atenta para aprender. Famílias estudantes que nunca tinham visto um livro, nunca viram escrita, como é que eu estava lá querendo ensinar? O menino nunca viu uma mãe ler um livro, um jornal, nunca viu um livro em casa, nunca fez uma lista de compra. Então, assim, a gente acha que esses momentos de alfabetização, a gente que não tem esse letramento desde pequeno, é muito difícil chegar e se incorporar essa escrita, né? É muito complicado, né? E aí ainda vim para a formação, hoje que eu atuo, que é a inclusão. É muito difícil fazer com que professores, com que os outros estudantes entendam que inclusão não é só botar os meninos no ensino regular, mas é dar oportunidade para que todos convivam com a diferença, né? A escola precisa compreender que a gente só tem igualdade na diversidade. Muito bem. Bom, agora, professor Jairo, quais são 2025, né, dia 15 de outubro, dia do professor, na sua visão, quais são os desafios hoje? E comente aí da sua experiência. Quantos anos são, professor, de magistério? Está mutado. Já são 23 anos de magistério, dividindo aí proporcionalmente na rede particular e na rede pública. E isso é interessante porque proporciona a oportunidade de viver e vivenciar realidades bem distintas no que diz respeito ao poder aquisitivo, à situação econômica e assim por diante. Pronto. Então, com a palavra, os desafios, por favor, e sua experiência, dentro, né, das suas experiências. Até 4 minutos, por favor, professor. Hoje, eu considero que o maior desafio para o professor, e em todos os níveis em que ele esteja atuando, é conseguir manter essa relação de empatia pelo seu aluno. Conseguir entender que o seu aluno é um ser humano que carrega um histórico e que tem um plano de fundo, muitas vezes, ali, um contexto de vida que não colabora para a existência ou a permanência dele naqueles projetos, na proposta pedagógica que muitas vezes é instituída pela escola, elaborada pelos professores. A professora Cláudia fez uma exposição colocando a dificuldade da realidade que o aluno traz consigo, muitas vezes, de não presenciar um comportamento onde o seu pai lê um livro. Para quem está atuando há mais tempo na formação do ensino médio, você consegue ver que cada vez mais nós temos enfrentado o problema que se manifesta na sociedade, porque tudo que, de certa forma, surge na sociedade vai apresentar o seu respaldo imediatamente na sala de aula. Nos últimos anos, esse boom da tecnologia, o advento de todas essas ferramentas tecnológicas que trazem o seu benefício, trazem também consigo um encargo muito grande. E nós temos enfrentado uma grande dificuldade no sentido de estabelecer essa empatia, essa relação onde a voz do professor possa se estabelecer como um discurso que alcance no sentido de orientar esse formando para que ele tenha uma consciência cidadã. Então, muitas vezes, nós lidamos com adolescentes que vão chegando à juventude e que já trazem consigo, às vezes, o fardo de se tornarem pai, de exercer uma maternidade, uma paternidade, já de um processo em defasagem do histórico, o qual ele não teve uma família estruturada com uma formação. Então, nós temos o desafio de driblar essas dificuldades que surgem na sociedade, a dificuldade de não ter um respaldo de políticas públicas que apoiem literalmente e que permita o diálogo consistente desses níveis, de quem está atuando lá com as crianças. A professora já anunciou a questão do desafio da inclusão. Então, assim, para mim, a maior dificuldade é o professor conseguir se manter
otimista, se manter atento, dinâmico, lembrando de que sua profissão é tratada com amor, com carinho, mas sem esse viés de sacerdócio, de caridade, porque, afinal de contas, somos profissionais que lutamos muito pela qualificação e buscamos muito conhecimento, mas muitas vezes somos impedidos de atuarmos com todo esse profissionalismo devido a toda uma questão política, uma questão burocrática. A escola, em todos os seus meandros, hoje passa por uma grande dificuldade, onde inúmeras atribuições que distorcem o nosso papel e que roubam o nosso tempo como um verdadeiro mediador de conflito da vivência na sala de aula, faz com que muitas vezes o professor esteja sobrecarregado de inúmeras atribuições, questões que correspondem ao processo burocrático no sentido de ter um controle da vida do professor ou da vida da professora, na tentativa de se ter uma ideia de qualidade ou mensurar determinadas questões, quando, na verdade, o que precisa é de gente que escute aqueles que estão ali no chão da escola, vivenciando essa dificuldade de acesso às famílias, de proporcionar oportunidade para que possa, inclusive, orientar numa possível inclusão e orientar num crescimento muito mais sólido e contundente. Muito bem. Bom, para encerrar essa fase, a pergunta é: Cláudia, você atua na inclusão. Até o que significa AEE, para o pessoal já ficar sabendo? Está mutado. Isso, desculpa. Atendimento educacional especializado, né? A gente faz essa ponte entre o que o professor precisa fazer de adaptações curriculares para que o estudante com deficiência possa se desenvolver, respeitando as suas potencialidades e as suas fragilidades. Pronto. Então, a pergunta para os dois é a seguinte. Nós vivemos hoje que no país, não só aqui em Brasília, o Moab está em todo o país, a gente tem visitado, e o que as famílias reclamam aqui, o que os professores e professoras reclamam aqui, é a mesma coisa em todos os lugares. Nós tivemos em São Paulo, que é carro-chefe econômico do país, tivemos em Divina Pastora, lá em Sergipe, no interior, tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos no Rio de Janeiro. Ainda não está casada essa questão da inclusão. Então, eu queria saber, Cláudia, na sua opinião, tantos anos aí atuando com estudantes, né, autistas, síndrome de Down, com todos os tipos de deficiência, e suas famílias, o que está faltando para ter esse encontro? Educação, pessoa com deficiência e família. Eita, pergunta fácil essa, né, Edilson? Gente, olha, eu acho que, penso eu, que nós precisamos compreender, né, o que cada pessoa com deficiência, a gente esquece muitas vezes, a gente busca muitas respostas, mas a gente não faz as perguntas, né? Muitas vezes a gente desmerece, desvaloriza o ser, né? O ser pessoa com deficiente, né? Então a gente precisa, em vez de buscar a resposta, fazer perguntas. Porque às vezes a pergunta nos possibilita essa construção conjunta entre família, entre escola e entre aquela pessoa que está ali, que precisa realmente compreender que a gente pode fazer um mundo diferente, apesar da escola ser o reflexo dessa sociedade, mas a gente só vai mudar essa sociedade se a gente começar com base mudando essa perspectiva dentro da escola. Uma escola que é fragmentada, segmentada, que os saberes têm que estar numa caixinha, tirado e colocado, esse saber não é bom nem para a pessoa sem deficiência, muito menos para com deficiência. Então, nós precisamos compreender que a escola precisa modificar-se para aquela pessoa, para aquele estudante, e porque a deficiência não muda. Né? Apesar de ter cada um, não é nunca, né? O ser humano não é definido pela sua deficiência, mas assim,
pela pessoa, por isso que a gente fala pessoa com deficiência, né? Porque antes de tudo vem as características pessoais dessas pessoas. Nós precisamos valorizar isso. Quando eu cheguei aqui no ensino profissionalizante, gente, como é bom você pegar um estudante autista e ele ter o hiperfoco em tecnologia, a gente coloca ele para programar, mas aí chega outro que o hiperfoco é música. Então, para que a gente vai ficar colocando como um segmento do currículo, do plano de ensino, trabalhar a programação? Se esse estudante gosta de música, a gente pode trabalhar pensando nesse hiperfoco dele. Se é música, vamos trabalhar um aplicativo, só que isso muitas vezes requer uma mudança de perfil do professor, uma mudança nos documentos da secretaria. É muito difícil, muitas vezes, você chegar e falar, a gente pode mudar um plano de ensino, professor. A gente pode tirar esse conteúdo e acrescentar outro, porque não é o aluno que está para a escola, é a escola que deve estar para esse estudante, sabe? A gente tem muitas histórias de sucesso lá na escola técnica, quando a gente pega o hiperfoco do autista e coloca em prol. Eu tinha uma estudante autista que o hiperfoco dela era a moda fofinha, kawaii, a moda kawaii, né? Assim, e ela estava fazendo curso técnico em logística. Se eu fosse trabalhar a cadeia de suprimentos de uma loja, de uma fábrica qualquer, ia ser para ela ineficiente. Mas quando eu não, vamos trabalhar na perspectiva dessa moda fofinha que você gosta. Ela deu um show, o trabalho de conclusão de curso dela foi o melhor, porque ela foi com esse envolvimento, com esse desejo. E a gente conseguiu, sim, trabalhar como plano de fundo a cadeia de suprimento. Então, assim, o conteúdo se tornou o meio e não o fim. Mas, assim, na cabeça de muitos professores ainda, o conteúdo tem que ser tudo, né? Não, o conteúdo é o meio que vai fazer com que aquele aluno seja o seu objetivo. A gente precisa fazer essa mudança, né? Nessa visão do professor ainda e também dos pais também. Muito bem, você disse uma coisa correta, deficiência não muda. Então, quando chegar na escola, essa deficiência não vai mudar para se adaptar à escola. A escola que deve se adaptar muito bem. E também os documentos da secretaria. Nós temos pessoas lá dentro, e a gente conhece, que não tem nada a ver com as pessoas com deficiência. Às vezes a gente acha que é por causa de uma gratificação, que ganha mais um pouquinho. Mas para fazer a documentação, mandar para as escolas, nós temos aí um delay. Uma vez eu tive no Senado, até para passar para o Jairo, a gente fala 40 minutos, 50, eles tiram só uma frase, né? Até engraçado. E essa frase que foi tirada lá, eu disse assim, olha, autista e escola é uma combinação bombástica. Autista e médico são irmãos siameses, porque para tudo precisa do carimbo do médico para ter acesso aos direitos. E isso tem repercutido por aí, até no país. Nessa linha, professor Jairo, qual a sua opinião? Né? Nós vivemos um momento de que a informação está chegando mais rápido devido à internet, né? O celular na palma da mão. E aí, professor, qual a sua visão sobre a inclusão nesse dia que nós estamos falando do professor? Está mutado. Antes de entrar propriamente dito na questão da inclusão, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre alguns termos importantes sobre a questão da vida. A vida, ela não pede necessariamente a permissão no sentido, olha, eu vou nascer para esperar que você me inclua. Então, de certa forma, o pensamento de forma ampla, uma reflexão mais aprofundada dentro de uma consciência que vai se formando no cidadão, ele precisa entender, em vários aspectos, o que é de fato a vida, nos seus aspectos de importância, valores e tudo. Como professor de língua, no aspecto da linguagem, no trabalho da comunicação, surge um ponto interessante no sentido, uma vez estando aqui nesse mundo, numa convivência, em relações que se estabelecem, nos valemos de linguagens e línguas, ferramentas, códigos, para que possamos, então, estabelecer um processo de comunicação. Essa comunicação, naturalmente, faz com que os seres possam transmitir valores, sentimentos, emoções, pensamentos.
Então, nessa tríade, no sentido de que eu tenho a necessidade de entender o pensamento e o sentimento do outro, ou ser entendido por esse outro, respeitando a vida por excelência como existência, eu parto do pressuposto de que a inclusão, ela não deve ser questionada se pode, se deve ser assim ou não. Ela simplesmente deve existir porque ela faz parte do processo natural da vida. E como bem colocou